São José, rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje, festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Aparentemente, deixou-nos tristes e abatidos por essa ausência, pela sua ausência, não? Os discípulos também ficaram um pouco turbados. O que vamos fazer agora sem o Senhor? Nosso Senhor foi elevado ao céu e nós aqui na terra, o que fazemos, não? Parece um dia triste, porém um dia de grande júbilo e de alegria para todos nós. Pois era necessário que o Senhor subisse aos céus e depois enviasse o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que enviará alguns dias próximos, que é o dia de Pentecostes. Ainda, irmãos meus, ainda não acabaram os mistérios gloriosos para o nosso divino Salvador e proveitosos para todos nós. Ainda não terminaram os seus triunfos como a sua gloriosa ressurreição. Depois dele ter vencido o pecado e a morte, depois de ter triunfado dos inimigos que o perseguiram e mataram, depois finalmente de se ter revestido daquela glória que lhe era própria, era necessário que com a mesma carne gloriosa subisse triunfante ao céu para colocar lá a nossa humanidade. Preparar-nos o lugar e encher-nos de esperanças. Era isto o que restava e o que hoje se representa aos nossos olhos. Nosso Senhor, diz o Evangelho, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, seu eterno Pai. Dominus Iesus, assumptus est in caelum, et sedet ad dextris Dei. A liturgia de hoje também representa isso. O círio, que foi bento no Sábado Santo, essa vela acesa representa Nosso Senhor ressuscitado entre nós durante esses 40 dias. E na liturgia de hoje, após o Santo Evangelho, o círio é apagado, simbolizando que Nosso Senhor subiu ao céu, não está mais entre nós, fisicamente. E onde está? À direita de Deus Pai no céu. E que glória para Ele e que alegria e felicidade para nós. Seu eterno Pai dar este grande prêmio de recompensa a Nosso Senhor, o de Redentor de todo o gênero humano. O céu se alegra vendo entrar neste dia o Rei da Glória, acompanhado de tantas almas justas que no limbo estavam. E a Santa Igreja na terra, bem longe de entristecer-se com a ausência do seu amado esposo, exulta de prazer vendo que ele sobe com a nossa natureza, indo colocá-la no trono da Trindade Santíssima para nos encher de esperanças, abrir-nos caminho para o céu e fazer-nos eternamente felizes. Então, Nosso Senhor sobe ao céu com a alma daqueles justos que jaziam no limbo, era conhecido como limbo dos patriarcas, aquelas pessoas que morreram antes da vinda de Nosso Senhor. Então, se Nosso Senhor não tivesse vindo a esse mundo para libertar-nos
dos grilhões da escravidão do pecado, não podíamos entrar diretamente no céu. Então muitas almas de justos que estavam ali naquele lugar ascenderam agora com nosso Senhor e entraram no céu. O limbo atualmente é restrito para as crianças que morrem sem o batismo. Como disse nosso Senhor, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Pelo que diz o grande São Leão Papa, que os apóstolos e mais discípulos do Senhor de tal modo foram cheios de ânimo pela sua ascensão, que em lugar de se entristecerem, antes muito se alegraram. E na verdade não é digno de menos um mistério de tanta ponderação, um objeto tão raro, tão maravilhoso. E é isto que vamos tratar no sermão de hoje, da ascensão de nosso Senhor ao céu. Jesus Cristo, nosso Salvador, subiu ao céu e está sentado à direita de seu eterno Pai. Por 40 dias falou Deus com o seu servo Moisés, no cume do Monte Sinai, instruindo-o sobre a santa lei, pela qual se devia governar o seu povo. E pelo mesmo tempo se demorou sobre a terra nosso Senhor, depois da sua ressurreição com seus discípulos, aparecendo-lhes muitas vezes, não só para lhes mostrar a sua mesma ressurreição, mas também para os instruir em algumas coisas que convinha. Então, antes de subir ao céu, foi necessário que nosso Senhor antes preparasse os seus discípulos, ensinando, sobretudo, a sua doutrina, explicando como eles deveriam dar continuidade à Santa Igreja Católica. Por isso que depois de Pentecostes, quando recebem o Espírito Santo, começam a evangelizar todo o mundo com essas instruções que deu nosso Senhor. E aí, mais uma vez, vence a doutrina católica contra a heresia protestante, que diz só a Escritura, só a Bíblia. Não, antes da Sagrada Escritura vem a tradição apostólica, ou seja, tudo isso que os apóstolos aprenderam, viram e ouviram de nosso Senhor, isto primeiro foi o que ensinaram para só depois vir a Sagrada Escritura. Então, muitos mistérios foram revelados por nosso Senhor somente aos apóstolos que ele escolheu. Por isso que cabe aos bispos guardar o depósito da fé, ser fiel a essa guarda. E daí toda a nossa luta e combate contra o modernismo, contra a heresia atual, que prega um novo evangelho, um outro evangelho diferente daquele deixado por nosso Senhor. Por isso que cabe aos bispos fidelidade na transmissão da sã doutrina, da santa tradição católica. Então nosso Senhor passa 40 dias ainda com eles, ressuscitado, ensinando a religião, instruindo-os nas coisas que convinham. Mas passado estes 40 dias, depois de sua ressurreição, no último dia, como o de hoje, tendo-se reunido os apóstolos com um grande número de fiéis no Monte Olivete, o mesmo Senhor lhes aparece pela última vez num estado tão visível que ninguém o podia negar ou duvidar. Depois de lhes ter falado pela sua divina boca, depois de lhes ter recomendado várias coisas, principalmente que não se retirassem de Jerusalém até receberem o Espírito Santo, vendo todos claramente a hora do meio-dia, começou pelo seu infinito poder a subir da terra para o céu. Isso pode ser conferido no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, diante de todos, claramente
ao sol do meio-dia, nosso Senhor, pelo seu próprio poder, começa a elevar-se, a subir da terra para o céu. Mas, no momento antes de começar a subir, diz São Lucas, que ele, cheio de amor para com aquelas almas que ali estavam, lhes lançou a sua bênção, como quem se despedia e lhes deixava este sinal de amizade, de bom pai. Começou logo a elevar-se ao céu e depois uma brilhante nuvem o escondeu aos olhos daquelas almas fiéis. E aí também vem a grande diferença entre a ascensão e a assunção, não é que muitas pessoas simples confundem. A ascensão ao céu é própria de Nosso Senhor, que com o seu próprio poder se eleva. Nossa Senhora não ascendeu ao céu, foi assunta, ou seja, com o poder de Deus foi elevada ao céu. Então não confundir ascensão com assunção. Um que se eleva com o seu próprio poder e o outro que é elevado pelo poder divino, como foi a Santíssima Virgem. Também Nossa Senhora está no céu ao lado de seu Filho. É dogma de fé da nossa religião. Subiu, pois, na verdade, o nosso divino Salvador neste dia ao céu, levando como a sua divindade a nossa natureza ou humanidade, e ao mesmo tempo tantas almas santas que no limbo estavam. Mas à entrada das portas do céu, logo estas se abriram, e todos os coros angélicos saíram ao encontro do seu Deus e Criador, para o saudarem e festejarem a sua chegada. Apenas, porém, nele, em Nosso Senhor, divisam as suas preciosas chagas como sinais da nossa redenção. Todos se admiram e todos se perguntam: quem é este que vem com os seus vestidos ainda tintos em sangue? Todos no céu se admiraram vendo aquela entrada triunfal às portas do céu. Quem é este que vem todo ferido e chagado? Ah, é o Filho de nosso Deus, feito homem, Deus com ele e nosso Criador. É o Redentor do gênero humano. Mas que chagas são estas, Senhor? Perguntam eles. Mas que chagas são estas que vós trazeis nas vossas mãos? Porém, o mesmo Senhor responde: são as que me fez o meu povo. São as que me fizeram aqueles a quem eu tanto amava. Mas são estes os sinais da redenção humana. Com elas venci o demônio que dominava no mundo inteiro. Com estas resgatei tantas almas que gemiam na escravidão do pecado. E com estas finalmente abro agora as portas do céu a toda a humanidade, graças às suas santas chagas. E à vista disto, todos os anjos se enchem de alegria, entoam hinos de louvor ao Salvador do mundo. O eterno Pai, do mesmo Senhor, o faz subir a um elevado trono que ele tinha preparado à sua direita e lhe dá pela companhia de ladrões e malfeitores que no mundo tivera coros de anjos que o rodeiam, e pelo trono da cruz, onde expirara, um trono da maior glória, pela coroa de espinhos com que o coroaram os seus inimigos, uma coroa de triunfos, por tantas humilhações que neste mundo padeceu. O lugar mais alto do céu, e por tantos trabalhos e padecimentos, o maior prêmio, o prêmio de consolação, o lugar mais elevado no céu para o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo que todo o céu se alegra
com a chegada do Divino Salvador? Não parece que toda a terra se entristece com a sua ausência? Já o mesmo Senhor, antes de subir, tinha dito num dia aos seus discípulos que ele iria para seu Pai. Mas quando assim lhes falou, eles se entristeceram. Porém, o mesmo Senhor os consolou logo, dizendo: porque eu vos disse que vou para meu Pai, uma profunda tristeza encheu o vosso coração. Mas não vos entristeçais, se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo, disse o mesmo Senhor. Convém muito que eu suba para meu Pai. Interessa-vos sumamente que me vá colocar na sua presença, para que por meio destas minhas chagas advogue melhor a vossa felicidade e de todo o mundo, e para que vos mande o Espírito Santo. Assim consolou o Senhor os seus discípulos, e por isso, no dia da Ascensão, bem longe de se entristecerem, antes muito se alegraram. Nosso Senhor deixou o seu exemplo que sem a cruz, sem os padecimentos, é impossível chegar a um trono de glória. E muitos hoje querem o caminho mais fácil, em vez do caminho da cruz e da porta estreita que nos conduz à nossa salvação eterna. Porém, se somos católicos, queremos ser dignos desse nome, católicos, seguidores de Nosso Senhor, temos que seguir os seus exemplos em tudo. Não se entristecer porque estamos sozinhos nesse combate, porém, aparentemente, Nosso Senhor está no céu, do lado direito de seu Pai, rogando e intercedendo por nós até o final dos tempos. Todos nós temos essa assistência divina. Nós não estamos sós. Muitos pensam, nessa crise pela qual passa a Igreja de Nosso Senhor, o seu corpo místico, quantas vezes nos sentimos sós, sem os sacramentos, sem os sacerdotes, porém Deus está conosco todos os dias e estará sempre. Basta que nos voltemos para Ele. E vimos no sermão do domingo passado, pedi e recebereis. Temos que bater a porta do coração de Jesus para alcançar as suas graças. As graças necessárias que necessitamos para a perseverança final. Para bem levar o nosso combate nesse mundo, para pisar o mundo, o demônio e a carne, é necessário essas graças, é necessário pedir isso a Nosso Senhor. E Nosso Senhor nos atenderá, Ele que tem a nossa natureza humana, que subiu ao céu com essa mesma natureza humana, conhece as nossas debilidades e fraquezas e o que necessitamos. Então, recorrer a Ele sempre nos momentos de dificuldade, e ter essa esperança firme do céu. Nosso Senhor foi para o céu, subiu ao céu verdadeiramente e foi preparar um lugar para nós. E é para esse lugar que eu quero ir, esse lugar de alegria, de festa, de felicidade eterna para sempre, junto com o Nosso Senhor, junto com a Santíssima Virgem, junto com os nossos santos de devoção, nosso anjo da guarda. Imagine que festa, que alegria celestial será para todos nós que perseverarmos nesse combate. Porém, só aqueles que triunfarem dessa grande apostasia, só aqueles que chegarem no céu com as vestes tintas de sangue, de luta, de peleja, de martírio. Porém, aqueles que cederem ao mundo e ao demônio, infelizmente não participarão dessa festa, desse gozo, dessa alegria que será estar junto de Nosso Senhor, junto da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem, para sempre no céu eternamente. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.